Deixo registrado aqui nesse vídeo de hoje que se o Santos conseguisse salvar do rebaixamento, eu compro uma camiseta do Vasco. Isso aqui é um trato, certo? Porque, pô, é a União Sasco, não tem jeito. Não só pelo jogo de hoje de Vasco e Inter, que acabou condicionando o Santos a passar o Inter na tabela, mas também porque tem muita gente que talvez não saiba ou não lembre. Antes do Santos tomar o 6-0 do Vasco, lá no Morumbi, a diretoria do Santos, isso foi uma apuração do Lucas Mussetti, inclusive, o Lucas Mussetti tinha apurado que a direção do Santos teria mantido o Kleber Xavier mesmo em caso de uma derrota normal. Se o Santos tivesse tomado 1-0, 2-0, talvez até 3-0 do Vasco, a diretoria do Santos ia manter o Kleber Xavier. Um cara que nunca tinha sido técnico, que não deveria nem ter sido contratado, não deveria ter sido mantido na pausa pro Mundial, quando voltou da pausa, depois do jogo contra o Juventude, depois do jogo contra o Cruzeiro, esse cara não deveria ter se- pisado em Santos em nenhum desses momentos. Mas ele continuou até o 6-0 do Vasco. Se não fosse 6-0 do Vasco, talvez a gente estaria com ele até hoje e possivelmente já rebaixados. Ainda tem essa chance? Claro, eu não tô nem um pouco seguro de nada. Se você acompanha aqui os últimos pós-jogos, você sabe o quão neurótico eu sou com essa porra. O Santos me deixou assim dos últimos anos pra cá. Mas se o Santos não cair, principalmente por conta desse jogo, caralho, vou ter que comprar a camiseta do Vasco, pô. O Vasco salvando o Santos na questão de técnica e na questão de saldo de gols. Porque aconteceu o que pra mim era inacreditável. O Santos não só assim, ganhou do Sport, que deveria ser o óbvio, mas como que eu acabei de falar, eu não tenho segurança do Santos em absolutamente nada. O Santos enfrentando o Sport na Vila com o Neymar, eu tô com o cu na mão, porque eu sei do que esse time é capaz. Mas enfim, o Santos ganhando do Sport, que era a obrigação, ainda assim conseguiu meter um 3-0, não sofreu nenhum gol, o que pra mim foi um milagre, porque o Sport tava metendo gol em todo mundo, até no Flamengo, e não conseguiu meter gol no Santos. Era pra ter sido muito mais se não fosse a porra dessa arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um bagulho inacreditável. Era pra ter sido pelo menos 5, pelo menos. E aconteceu o que pra mim foi bizarro, porque o Vasco vindo de 5 derrotas seguidas, o Inter também que tava mal, mas que tinha feito um puta de um jogo contra o Santos na última. Não lembro nem se foi no início dessa semana, de tão perdido que eu tô com o trabalho. Mas enfim. Fez o último jogo contra o Santos com um puta de um volume de jogo no primeiro tempo. Deu uma certa caída aí no segundo, mas ainda assim, caralho. Pensei se o Ramon um dia jogasse desse jeito contra o Vasco vindo de 5 derrotas, porra, fudeu, tá ligado? E eu até cogitei que isso talvez fosse o melhor antes do jogo. Porque, assim, pra mim a permanência do Santos passava diretamente por dois times, que era o São Paulo e o Bragantino. Porque o Bragantino ambos enfrentam tanto o Vitória quanto o Inter, ainda nesse campeonato. E o São Paulo, que até então, pra mim, estaria na briga pela Libertadores, e matematicamente ainda tá, só que ele tomou a taca do Fluminense de 6-0, e agora eu imagino que o mental desses caras vai estar destruído. Os caras já aparentemente tacaram foda-se, os jogadores, no caso. Eu vi que demitiram acho que o diretor de futebol de São Paulo e tal. Mas depois dessa surra, eu acho que os caras não vai ter aquele brio pra continuar jogando, tá ligado? Por mais que deveria ser obrigação dos caras. Então, talvez agora, mais do que nunca, mais fácil ainda pro São Paulo tacar o foda-se pro jogo contra o Inter e também contra o Vitória, principalmente, na última rodada. Principalmente se o Santos depender disso pra cair. E o Bragantino que, assim, tá com o Mancini, que é uma loucura. O Mancini conseguiu salvar eles do rebaixamento e tá deixando a briga por Libertadores. Não dá pra saber exatamente como que vai ser. Se o Bragantino é o time mais oscilante do campeonato. Ou ele entra como Real Madrid, ou ele entra como. Eu ia falar o Betis, mas o Betis ainda é meio de tabela. Ele entra como Getafe, tá ligado? É um bagulho de louco. Inclusive perdeu pro Fortaleza e o Fortaleza tinha encostado na gente. Tá. Antes do início do jogo de hoje, tava a um ponto de diferença só. Então tá uma pica. O que aparentemente, assim, já era uma vaga confirmada que era do esporte, agora são duas, graças a Deus. Porque com o resultado de hoje, o Santos matematicamente rebaixa o Juventude. Espero eu que o Juventude vá sem querer porra nenhuma pro jogo da semana que vem.
E aí agora fica essas duas vagas ali, porque o Fortaleza se fudeu de novo, tá ligado? Ainda tá muito mais colado no Vitória do que no Inter, mas se o Vitória ganhar amanhã, fudeu também. Enfim, uma loucura. A rodada foi uma loucura. O 5x1 do Vasco e mais o 3x1 do. 3x0 do Santos em cima do Sport fez o Santos conseguir tirar 7 gols de saldo do Inter. E eu tinha falado no último jogo, inclusive, o quanto é importante esse jogo contra o Sport, justamente para tirar saldo, porque a minha preocupação era com o Vitória. Porque o Vitória tava com só 2 de diferença de saldo pro Santos. E, e do jeito que o Vitória tá jogando, se por algum motivo o Santos conseguisse empatar em pontos com o Vitória, porque eu acho que o Vitória tem tendência a passar o Santos, inclusive. Mas se o Vitória e o Santos acabar empatando em pontos, provavelmente o Vitória teria tirado esse saldo de gols até o final do campeonato. Mas o Santos conseguiu dar uma boa livrada, agora são 5 de diferença. O jogo de amanhã é Vitória e Mirassol. Então vamos torcer pro Mirassol cometer o crime. E o Santos não só deu essa distanciada um pouco mais segura do Vitória na questão de saldo, né, de pontos ainda não, mas conseguiu tirar e ficar um gol, um gol de saldo à frente do Inter. E isso é muito importante também, porque agora o Santos está empatado com o Inter em pontos, em vitórias, e agora está em uma frente de saldo. E durante a transmissão do jogo foi falado que se os dois empatassem em saldo, o Inter estaria na frente do Santos. Então isso é um problema. O Santos não pode, obviamente, empatar em pontos com o Inter, mas principalmente na questão de saldo de gols. O Santos tem que manter essa vantagem a partir de agora, porque se empatar em saldo de gols de novo, o Inter passa por conta dos outros critérios. Não lembro se é confronto direto, se é cartão amarelo, sei lá, gols marcados no campeonato. Enfim, o Santos ficaria atrás desses critérios e o que não pode acontecer. O Santos não pode depender disso para se manter na Série A. Enfim, vamos falar do jogo, né? É. Eu tô até meio perdido. Aos 25 minutos, tem o primeiro gol do Santos. Uma correria do Guilherme conduzindo desde antes do meio-campo até chegando na grande área. Ele acaba tocando pro Neymar, que inclusive foi uma confusão que a mina fez na transmissão. E eu acabei caindo, porque o Guilherme também tá com aquela faixa na mão, no pulso ali que o Neymar costuma usar, aquela bandagem ali. E também tá com a chuteira de cor parecida. Então a moça na transmissão conseguiu errar e colocar o Neymar tocando pro Neymar. É uma coisa incrível. Mas enfim, era o Guilherme, percorreu o campo todo, tocou pro Neymar, o Neymar conseguiu converter. Aos 36 tem o 2x0. Um gol contra no bate-rebate no escanteio que foi cobrado pelo Barreal. Acabou sendo gol contra do jogador do esporte. O Santos vai pro intervalo. Tem a mudança do Tiquinho pelo Lautaro. E o que parecia horrível, que era o Tiquinho, conseguiu ficar pior que é o Lautaro. É uma coisa incrível. Aos 10 tem um pênalti não marcado, mas poderia, que foi aquele toque no braço do jogador do esporte ali na disputa com o Neymar. E assim, eu até salvei aqui o nome dessa porra desse árbitro. Cadê aqui essa porra? Aqui, o grande Felipe Fernandes de Lima. E os assistentes são o Felipe Alan Costa de Oliveira e o Thiago Americano Labes. Meu irmão, eu juro, tomara a Deus que isso não aconteça, mas se o Santos cair por saldo de gols, eu vou dedicar a minha vida a criar uma página, um canal, o que for, pra perseguir esse cara em todos os jogos que ele apitar. Se ele apitar Série A, Série B, Série C, se ele apitar a Várzea, eu vou estar lá, tá ligado? Igual o meme do Julius no Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado? Você achou que eu tava brincando? É essa porra, é essa porra. O que esse cara fez hoje é inacreditável. O Santos deveria ter saído com pelo menos uns 2 pênaltis marcados a seu favor, mas poderia ter sido até 4. O Santos foi assaltado nessa porra de jogo de hoje. Que graças a Deus o Santos ganhou de 3x0. E inclusive conseguiu passar o Inter por conta do saldo de gols. Mas que se não fosse o caso, meu amigo, e se vier fazer falta no final do campeonato, puta que pariu. É pra pegar esse juiz e dar um abraço muito caloroso nele. Que é tudo que eu vou falar. Porque do que eu chamei ele enquanto o jogo tava em andamento, não tá no dicionário. Não tem explicação no dicionário. Aí teve esse pênalti não marcado, na bola que resvalou na mão do jogador do esporte no lance com o Neymar. Aos 11 tem um lançamento do Guilherme pro Lautaro. O Guilherme tava na defesa, recompondo. Ele lança pro Lautaro num contra-ataque. Tava sem goleiro, o goleiro tava indo marcar o Lautaro. E o Lautaro,
ele não só não chuta pro gol, ele não só tenta dar uma cavadinha e, sei lá, acabou passando rasteiro, bateu na trave, não. Ele deixa a bola escapar na corrida com um gol sem goleiro. É inacreditável uma porra dessa. Parabéns ao senhor Alexandre Matos que conseguiu trazer esta porra desse jogador lá do Cruzeiro. E assim, eu não posso falar, porque obviamente eu não tenho provas, mas é muito difícil você dizer que essa vinda do Lautaro pelo Alexandre Matos foi baseado unicamente em scout, em análise, em potencial de cooperar com o time, visto que ele é um centroavante com, sei lá, 30, 40 gols com 27 anos, tá ligado? Um cara que era quarto reserva do Cruzeiro, não jogava nem lá, e o Alexandre Matos fez questão de trazer pra cá. É uma parada incrível, né? É uma parada incrível. Como deve ser bom ser dirigente de futebol pra trazer jogador ruim e ganhar dezenas de centenas de milhares de reais pra essa porra. É inacreditável. Aos 14, tem a saída do Guilherme e do Arão para a entrada do Rolheiser e do Zé. Aos 23, tem o 3-0 no cabeceio do Schmidt no escanteio cobrado lindamente pelo Neymar. Aos 25, tem um outro pênalti no Barreal, que eu, assim, é uma má vontade inacreditável do juiz, que o VAR já chamou o juiz ali pra ver uma certa disputa do Zé Rafael com o jogador do esporte, porque o Zé tava impedido. Mano, o Zé praticamente não trisca no cara do esporte. E o pênalti foi claro, tá ligado? Mas aí por conta desse talvez ele tenha interferido no lance. Mano, é uma má vontade da arbitragem com o Santos que é um bagulho inacreditável. Eu só anotei o da bola na mão do cara e esse do Barreal. Mas teve um no Guilherme no primeiro tempo, e se eu não me engano, o outro também foi no Guilherme. Que eu lembro do primeiro que o cara dá meio que um pisão ali na hora que o Guilherme acaba jogando a bola pra linha de fundo, o cara acaba meio que pisando no pé do Guilherme. E não deram nada, o VAR não chamou pra essa porra. É um bagulho inacreditável, moleque. O VAR não chama pra marcar um pênalti claro, mas chama pra tirar um pênalti muito claro, porque o Zé Rafael, que tava impedido, talvez tenha disputado a bola ali com o jogador de esporte. É incrível, assim, é incrível. Aos 30 tem a saída do Barreal pra entrada do Robinho, e aos 44 tem a saída do Neymar pra entrada do Bom Tempo. Eu não entendi essa permanência do Neymar tanto tempo em campo. Assim, beleza, o Neymar quer mostrar que quer ajudar o Santos, tá entrando mesmo depois da parada lá. Eu não vi ninguém falando se ele chegou a tomar infiltração ou não, mas aparentemente não, foi só a contenção ali, aquela. Não nem chega nem a ser uma proteção, né? Mas é aquela espécie de calça de uma perna só que ele tava usando ali no joelho, na perna esquerda, né? Por conta da questão do joelho. Por baixo também tava com aquelas faixas que tinha até sido mostrado no treino de uns dias atrás. Ele saiu e colocou gelo no joelho. Então, tipo assim, você substituiu o Neymar aos 44 do segundo tempo. Eu não sei se é insistência do Neymar para provar o ponto dele de que ele quer jogar, que ele gosta do Santos, ou que ele não quer essa mancha do rebaixamento na carreira dele, ou se ele quer mostrar pro Ancelotti que ele tem condição física de continuar, eu não sei, mas é burrice. Seja do Neymar, se ele quer forçar essa porra só por conta disso, seja pelo Vojvoda, que não vai e tira o cara antes. Já era pra ter tirado, na minha opinião, já era pra ter tirado no intervalo, com 2-0. Tudo bem que esse saldo de hoje era muito importante pro Santos, que nem eu mesmo falei no jogo passado e nesse agora no início do vídeo. Mas caralho, você ter a chance de perder o Neymar, tá ligado? Por conta disso, tá ligado? Sendo que você ainda não tá salvo do rebaixamento, não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido. E o Neymar saiu, que nem eu falei, com gelo no joelho. Se o Neymar sentir de novo e aí acaba realmente não tendo nem condição de jogar contra o Juventude ou contra o Cruzeiro, e aí, rapaziada? E aí? Enfim, jogador a jogador. O Brasão praticamente não foi exigido. Se eu não me engano, o Sport só chutou duas bolas no gol. E o Brasão, nenhuma delas foi um milagre que o Brasão teve que fazer, mas foi nos momentos ali que precisou, tava ali. O Igor Vinícius jogou para um caralho. Não, o que me deixa mais puto ainda quando eu lembro do último jogo do Mike, tá ligado? O Igor Vinícius talvez tenha sido a melhor surpresa do Alexandre Matos. Porque tinha alguns jogadores que a gente esperava alguma coisa, e até corresponder a uma altura, mas que ainda assim
né, não foi nada muito além disso. O Arão é um exemplo. O Arão é melhor do que talvez seja o nosso melhor primeiro volante, porque o Schmidt tem dias que é um gênio, tem dias que não. Mas o Arão tem sido ali mais ou menos o que eu esperava dele. Tem sido um cara consistente que não prejudica o time e faz a sua função muito bem feita. Mas era isso que eu esperava do Arão. Eu não esperava porra nenhuma do Igor Vinícius. E eu achei loucura porque o Igor Vinícius estava sendo meio que disputado na janela, porque ele tinha sido ventilado no Corinthians também, e se eu não me engano, em algum outro time. E ele acaba vindo pro Santos. Eu não sei qual é o salário dele, eu não sei como foi feito o contrato. Se eu não me engano, eu acho que até o final de 2027. Mas, cara, o Igor Vinícius tem sido uma grata surpresa. Eu acho que, como ele acaba oscilando, e assim, o Igor Vinícius melhorou depois da chegada do Vojvoda. Mas antes disso, ele estava jogando todos os jogos péssimo. Péssimo. Então, se o Santos vier a trocar de técnico no ano que vem, não é nenhuma certeza de que o Igor Vinícius vai continuar performando o que ele vem performando. Então, eu ainda acho muito. Como é que eu posso dizer? Muito precipitado para a gente ter ele como titular principal no ano que vem, mesmo que a gente dificilmente vai conseguir se livrar dessa porra do Mike, né? Infelizmente. Mas eu acho muito precipitado ainda deixar ele como titular absoluto. Eu acho que talvez o ideal seria ir atrás de um outro lateral direito que fosse mais capaz. Obviamente que isso depende de dinheiro e o Santos está quebrado, né? Enfim. Então eu acho que não vai ser a prioridade do Santos, principalmente porque paga 800 mil pro Mike. Mas talvez no mundo ideal seria trazer um outro lateral direito que fosse no mínimo do mesmo nível dele, mas que talvez que seja um pouco mais defensivo. E aí o treinador poder alterar entre eles, dependendo de qual fosse a estratégia, se fosse para jogar como um ala, como um lateral e tudo. Enfim, mas o Igor Vinícius tem sido uma grata surpresa e fez mais um jogo fudido hoje. Jogou pra caralho. O Adonis, tanto o Adonis quanto o Zé Ivaldo, eu não vi muito. O Zé eu achei ele um pouco mais interessante que o Adonis hoje. Eu vi ele indo mais pra frente, conseguindo ganhar no corpo algumas jogadas, estava mais atento nos lances. O Adonis eu acho que ainda deu uma vacilada aqui e ali, mas não fez uma partida horrível, até porque era o esporte. Se ele jogasse mal até nesse nível, puta que pariu. Mas a gente sabe o tanto que o Adonis tem oscilado. Então acho que foi seguro na medida do possível, mas, mas ainda assim não foi nenhuma partida de gala dos dois e também não foram nem tão exigidos assim para chegar a esse ponto. O Souza para mim fez uma boa partida, se apresentou bastante no ataque, em diversos momentos ali, tanto no segundo tempo quando já estava o Rolhaser caindo mais pela esquerda, quando o Neymar caía pela esquerda, o Guilherme também se apresentou muito no ataque. É um puta no lateral. Infelizmente a gente dificilmente vai conseguir manter ele pro ano que vem. Já chegou proposta do. Proposta não, mas tinha olheiro do Barça e do Bayern atrás dele. Antes da renovação de contrato também tinha olheiro do Chelsea. Dificilmente ele vai ficar pro ano que vem. Principalmente que a gente sabe que o Santos vende os moleques jovens pra ficar mantendo um monte de jogador bagre e horrível no time. E, enfim. Isso aí eu falo no vídeo de final de ano quando eu for fazer a barca que tem que sair dessa porra desse time. O Arão, acho que jogou bem. Não acho que tenha sido mal que nem no último jogo contra o Inter. Mas também não acho que ele tenha mostrado um nível tão alto quanto estava sendo os jogos antes disso. No próprio Mirassol, contra o Palmeiras também. Acho que fez um jogo ok. O Schmidt, por outro lado, jogou pra caralho. Assim, eu acho que o melhor em campo hoje fica entre Schmidt e Neymar. Mas acho que pelas participações diretas em dois gols, o Neymar acaba ficando na frente. Mas, cara, o Schmidt jogou pra caralho hoje. Indo pra frente, desarmando, achando passe, achou uns lançamentos pica hoje. O Schmidt jogou pra caralho, mandou no meio campo. O que foi loucura, porque eu não achei que eu não sentiria a falta do Zé Rafael. E realmente não senti. No segundo tempo, o Zé Rafael acaba não fazendo muita coisa. Mas o Schmidt jogou pra caralho. Assim, pra caralho. Foi Arão, Schmidt, Neymar. Jogou pra caralho, fez o gol com a assistência do Guilherme. Acaba cobrando escanteio pro gol do Schmidt de cabeça também. Teve alguns outros lances também. Teve um chute que ele, assim, perfeito, mas que o goleiro Gabriel do Sport acabou pegando também. Mas no geral fez uma ótima partida. E mostrando vontade, mostrando raça, que, né, a gente sabe o jogo contra o Inter na última rodada talvez tenha sido mais importante até então, justamente por ser um confronto direto. Se o Santos perdesse, praticamente salvava o Inter e se afundaria ainda mais.
Mas o Neymar acabou não conseguindo jogar, né, por conta da questão física. Mas hoje acabou jogando. Não sei se ele vai conseguir jogar os jogos até o final das últimas duas rodadas, espero que sim. Não sei se ele vai renovar também, tem muita questão para falar sobre isso, porque a questão do Neymar, salário muito alto, mas também é muito foda você deixar de lado uma idolatria, porque se eu fosse pegar unicamente pela questão de desempenho em campo, não haveria a menor possibilidade do Neymar ficar. Se ele não fosse o Neymar, tá ligado? E por mais que eu tente ser racional nesse momento, e o Neymar não tenha desempenhado nem metade do que eu não esperava que o Neymar fosse carregar o Santos, que nem era antigamente. Mas eu esperava que nos poucos jogos que ele fizesse, que ele tivesse em campo durante o ano, que ele desequilibrasse em todos, tá ligado? Que o Neymar fosse o melhor jogador do Santos em todos os jogos que ele jogasse durante o ano. E que muitas vezes não foi o caso, incluindo algumas vezes que ele acabou atrapalhando com cartões e expulsões que não faziam o menor sentido. Mas enfim, hoje foi bem, ajudou o time no que pôde, e espero que também seja à disposição contra o Juventude contra o Cruzeiro. O Barreal acaba dando assistência, na assistência, né, porque acabou sendo considerado gol contra, mas acaba cobrando o escanteio que origina o segundo gol. De resto, não lembro dele participando de muita coisa, acho que estava um pouco mais apagado. O Barreal tem dessa, né, do nada ele sai de um lance e acaba alterando o placar, e em outros ele fica completamente apagado. O Guilherme jogou bem, e isso foi uma loucura. Critiquei o Vojvoda na escalação de hoje por tirar o Zé Rafael e por escalar o Tiquinho e o Guilherme no time titular. Não vou ser hipócrita, né? Não tem por que mentir sobre isso. E também, graças a Deus que me é minha língua, o Guilherme jogou bem enquanto estava em campo. Inclusive participando da assistência pro Neymar e participando de alguns outros lances interessantes. Tem o lançamento pro Lautaro, que o Lautaro é um bagre completo e acaba perdendo a chance, claro. Mas acho que fez um ótimo jogo hoje. Inclusive foi ovacionado pela torcida na hora que saiu. E o Tiquinho aí realmente não dá, foi o único que destoou negativamente. De vez em quando ainda faz um pivô aqui e ali, mas, porra, o Tiquinho é muito abaixo. Teve uma bola que, acho que foi um passe do Neymar, se não me engano, que ele mete a bicuda pro gol, acaba passando muito longe, tá ligado? Muito longe. É uma loucura. Os que entraram, Lautaro, assim, a disputa aqui fica ele e o Tiquinho pra ver quem foi o pior em campo. Uma loucura, assim, dois bagos completos. Se juntar dois, não dá metade do Luca, tá ligado? Quem já tá lá no Shakhtar, inclusive, continua metendo gol quase todo jogo naquela porra, e aí, enquanto a gente tá aqui sofrendo com esse monte de imbecil. O Zé, que eu falei, não acho que tenha feito muita coisa, por culpa dele, e aí ele não tem culpa, obviamente, mas ele acabou participando da anulação do pênalti ali por conta do que o VAR chamou o juiz. Não boto culpa nele por conta disso, né? Mas que ele não estava lá. No resto, não vi participando muito do jogo, no segundo tempo depois que entrou. O Rullizer ainda deu alguns bons lançamentos, estava voltando bastante na defesa para buscar a bola, até dando um alívio pro Neymar, porque o Neymar não precisava fazer tanto isso. Inclusive hoje, talvez um ponto positivo tenha sido que o Neymar não precisou voltar tanto assim para buscar o jogo, mesmo sendo contra o esporte, né? É sempre bom ressaltar que, mesmo nesse caso, o Neymar não precisou voltar tanto para buscar o jogo quanto estava sendo em praticamente todos os outros jogos, tá ligado? Então o Rolizer acho que fez um bom jogo, não chegou, acho que não chega a finalizar, não chega a dar nenhum cruzamento com uma chance clara de gol assim, mas acho que foi bem. O Robinho acabou não fazendo assim muita coisa, mas também tem a questão de que os goleiros quando ficam na frente do Robinho parece que incorporam, tá ligado? Ele participou de alguns dois lances ali interessantes que poderiam ter sido uma chance clara. Ele chega até a finalizar pro gol, se eu não me engano, mas o goleiro acaba defendendo, mas entrou bem na medida do possível. E o bom tempo no finalzinho não tem nem muito o que avaliar. Ele até acaba puxando contra-ataque ali numa bola que ele pega no meio de campo. Ele acaba puxando, dando início no contra-ataque. Acaba não dando em nada. Teve um outro lance também que ele acaba saindo com bola e tudo na linha de fundo. É, e não conseguiu fazer muita coisa, mas também, pô, já tava no final do jogo, já tava elas por elas, tá ligado? Mas é um moleque que eu gosto muito. E felizmente entrou ele e não o Vitor Hugo de novo, graças a Deus. Enfim, o Juventude, que nem eu falei, já tá rebaixado matematicamente. Espero que, se tiver que mandar a gente embora, já mande essa semana. Se tiver que botar a galera de férias, já coloque. Pelo amor de Deus, que o Santos consiga 3 pontos lá. E aí, dependendo dos resultados dessa rodada, que ainda não terminou, e da próxima, o Santos talvez, com sorte, já consiga se livrar do rebaixamento na próxima rodada. Caso o Vitória
não vence nenhum dos dois jogos e o Santos consiga vencer o Juventude, o Vitória iria caso empate hoje não, amanhã contra o Mirassol, iria a 40 e caso empate com o quem é outro? Cara, quem que é o outro time? É o Bragantino? É o Bragantino, é a última rodada contra o São Paulo. Caso empate esses dois jogos, iria a 41. O Santos, caso vença o Juventude, vai a 44. E aí, mesmo que o Vitória vence na última rodada, empataria com o Santos em número de vitórias, mas provavelmente, a menos que ele goleie o São Paulo, acabaria ficando com menos saldo de gols que o Santos. E aí, por conta disso, o Santos ficaria na frente. Então, vamos torcer para tudo isso acontecer e tomara a Deus o Santos consiga uma vitória, já encaminha a sua permanência. E tipo assim, se o Santos conseguir uma vaga de Sul-Americana depois de tudo isso que passou, glória a Deus, irmão. É Champions League, tá valendo. E se o Santos conseguir pelo menos ficar na Série A e pegar aquela porra daquela Copa Sul-Sudeste, tá valendo também. Bota o Sub-20 pra jogar essa porra e foda-se, tá ligado? Só quero ficar na Série A, pelo amor de Deus. Eu acho que eu falei praticamente tudo que eu tinha pra falar. Tinha até anotado um bagulho aqui antes do jogo que eu achei surreal, né? Porque teve a goleada do Fluminense 6-0 em cima do São Paulo. E aí eu vi a galera postando o print de que o Casares tinha sido. O Casares e o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, tinham sido chamados para dar palestra na CBF Academy. E eu também tinha escutado essa semana que tinham chamado o Barcelos, que é o presidente do Inter, e o nosso grandíssimo Marcelo Teixeira também para palestrar na CBF Academy sobre reconstrução no futebol. Reconstrução no futebol. O Inter e o Santos. Literalmente o 15º e o 16º da tabela. É uma parada incrível. Se esses caras estão dando palestra na CBF, dá para tirar mais ou menos da onde que vem o nível dos técnicos brasileiros que a gente tem hoje em dia. Enfim, foda-se, a rodada pro Santos foi praticamente perfeita. Ainda pode melhorar mais ainda se o Fortaleza perder, se o Vitória principalmente também perder. Tomara que isso aconteça. O Santos deu um passo importante hoje. E só faltam mais 4 pontos. Tomara a Deus. Eu não sei mais o que falar. Foda-se.